Criticar um falso profeta não te faz um verdadeiro profeta. Criticar um falso milagre não te faz um operador de milagres. Usar textos do tipo nós curamos e ouvir Jesus dizer aparta de mim maligno não te faz alguém que será aceito por Deus. Por que estou dizendo isso? Porque eu cresci na minha infância espiritual e da adolescência em diante escutando a crítica contra o falso sobrenatural, contra a falsa profecia e o falso milagre. E por último, para encerrar o assunto, na ânsia da defesa do verdadeiro evangelho, eu escutava ainda o texto bíblico que no final dos tempos muitos dirão: nós curamos, nós fizemos milagres, expulsamos demônios, e vamos ouvir Jesus dizer: aparta de mim maligno para o fogo eterno, nunca te conheci. Porém, me parece que esse tipo de medo, esse tipo de preocupação com a verdadeira espiritualidade, com o verdadeiro evangelho, mais gerou um medo do sobrenatural. Porque para pessoas como eu, que era uma criança espiritual, ouvir uma grande crítica ao falso sobrenatural e não ver o sobrenatural acontecer, uma crítica ao evangelho e não ver ao evangelho de milagres e não ver milagres acontecerem, como diz a Bíblia, acabou gerando um efeito contrário no meu inconsciente e talvez no inconsciente de muita gente. Como assim? Aquela parte mais profunda associava o quê? Milagres a ir para o inferno. Se você tem alguém defendendo muito criticando muito falsos milagres, mas essa mesma pessoa não está operando os milagres, então isso acaba gerando um efeito contrário, uma incredulidade e um medo do sobrenatural. Então qual seria o segredo? O segredo é a Bíblia. Não é o nome de Jesus que nós usamos e que foi muito usado para dizer que Cristo mandará para o inferno os falsos operadores de milagres, ou aqueles que operaram milagres e não foram para o céu e não irão para o céu? Então a gente tem que usar o mesmo Jesus que deu uma ordem aos apóstolos: cure os enfermos, expulse os demônios, ressuscitem os mortos, de graça receberam, de graça dão. Então, e como é que a gente vai saber que é verdadeiro? Primeiro ponto, uma vida de santidade, uma vida de pureza. E depois a gente vai saber que Deus está respaldando através dos próprios sinais. O nome já fala, né? Sinais. E são sinais de quê? Os milagres, os prodígios, as manifestações, as expulsões dos demônios, as libertações, elas são a evidência visível da operação do Deus invisível. Por isso que isso se chama sinais. Como o vento, você não vê, mas percebe nas folhas os sinais que o vento está. Agora mesmo, se eu olhar para ali, eu vejo balançando as folhas o vento. Ok? Então, cuidado com quem até honestamente fala muito mal de milagres e usa esse versículo bíblico, mas não usa o mesmo versículo para si mesmo, para cobrar a si mesmo. Eu preciso ter uma vida como um pastor, como um líder, como um diretor de uma igreja, denominação, como um cristão. Eu preciso ter uma vida que mostre o verdadeiro, porque criticar o verdadeiro não te faz ser autoridade. Criticar o falso
não te faz um autêntico. Criticar o que é falso não te faz verdadeiro. Falar mal daquilo que está errado não te faz estar certo. Nós vamos acabar com isso quando fizermos o que Jesus fez, o que os apóstolos fizeram. Havia um falso profeta chamado Elimas e Paulo viu que ele estava atrapalhando. Era Elimas. Tanto Pedro quanto Paulo tiveram que enfrentar dois caras assim. Mas eu quero falar de Paulo. Paulo estava pregando para um rapaz lá, o procônsul, e esse mágico atrapalhava. E um dia Paulo falou assim: olha, você tá pervertendo os caminhos do Senhor, você vai ficar cego até que você pare de perverter os caminhos do Senhor. E a Bíblia diz que o procônsul se converteu quando viu isso, e o mágico lá acabou ficando com medo. É assim que você combate um falso profeta, um falso sinal, mostrando algo verdadeiro. E uma vida santificada, uma vida entregue, uma vida rendida, uma vida purificada vai gerar santificação, né? E gera santidade, ativa a santidade. E uma vida santificada e em santidade, ela traz glória. E onde a glória de Deus manifesta, o sobrenatural acontece. Fica esse meu raciocínio nessa tarde nublada de segunda-feira, que eu quero deixar para você. E se essa palavra fez sentido, deixa aí o comentário. Se ela te trouxe resposta, deixa aí o comentário. E peço a você que você curta essa página, curta essa mensagem, compartilha com alguém que sempre se perguntou. E saiba, a ordem de Jesus é que o evangelho dele seja pregado do jeito dele, porque aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. E como disse Lucas na sua carta, no seu livro de Atos, Lucas disse que Jesus andou, no livro de Atos está dizendo que Jesus andou por toda parte, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E essa destruição das obras malignas, essa destruição, ela será visível. Assim como a obra do diabo é visível, a obra do diabo invisível é visível. A obra de Deus, destruindo as ações satânicas, serão bem visíveis. E o nome dele será glorificado nessa terra. Que Deus te abençoe. Até a próxima. Tchau.